pessoal, estamos aqui para mais um Podgat e hoje o tema é cirurgia vascular e especificamente varizes. E para isso nós temos nosso convidado, Dr. Mauro Bombonati, que fez cirurgia geral aqui no Hospital Mário Gatti e também cirurgia vascular, né? Toda a formação aqui no Hospital Mário Gatti. E hoje, depois de não você vai falar quantos anos, Mauro, é o coordenador da cirurgia vascular já há 10 anos, né? É isso mesmo. Rodrigo, é um prazer estar aqui com você. Eu tenho um carinho muito grande pelo Mário Gatti. Eu entrei aqui em 99 para fazer residência de cirurgia geral, depois já emendei e consegui passar na cirurgia vascular, e aí concurso, e aí fui ficando e estou até hoje, sim, há 10 anos que eu estou na coordenação da cirurgia vascular. Eu tenho, como eu te falei, um carinho muito grande, considero o Mário Gatti como uma casa que é responsável pela minha formação e o que eu sou hoje, tem muito de Mário Gatti. Então, sim, estou muito feliz de poder participar desse novo projeto e da gente poder divulgar mais informação médica e levar para mais pessoas. Então, conte comigo. Você, eu tenho certeza, tantos anos aqui dentro e hoje podendo, inclusive, colaborar para o crescimento da especialidade dentro do Mário Gatti, e a gente vai abordar esses temas em inúmeros podcasts, né? Porque a cirurgia vascular é muito complexa, mas hoje nós vamos falar de um tema extremamente prevalente na população geral e que, na minha visão de profissional médico, no SAMU, na sala de emergência, né, quadros de varizes, muitas vezes associados a sangramentos de grande vulto, né, grande volume. E às vezes é chamada, minha avó está com sangramento e precisa da ambulância para levar, você orientando a fazer um curativo compressivo, mas varizes em geral é uma doença assim tão grave como nesses chamados do SAMU? Tá. Bom, primeiro, varizes é uma doença crônica que tem controle, mas não tem cura. Então, é uma doença prevalente, como você bem colocou. Na população geral, 30%. Se a gente pegar mulheres, chega a 40%, até 50%, se a gente for ver as veinhas mais superficiais, aqueles vasinhos. Então, sim, ela é muito prevalente. O sangramento em si não é tão comum, não é tão frequente, mas sim ele pode acontecer e realmente ele tem uma grande monta, ele sangra bastante. Mas o que eu costumo dizer para os pacientes é que ele assusta mais do que complica. Claro que é assustador aquela senhora que está, por exemplo, no banho e começa a sentir e escorre aquele sangue, e é realmente bastante. Mas a recomendação é exatamente o que você falou, é fazer um compressivo ali, se puder, se tiver uma atadura, passar e realmente chamar o atendimento médico para dar uma assistência melhor. Não é o mais frequente, mas em alguns casos acontece. Mas isso acontece porque já são quadros avançados, coisas que a gente poderia ter evitado com um tratamento mais precoce. E aí, como qualquer doença, numa fase mais avançada, você tem algumas complicações mais chatas de serem tratadas. Mauro, você falou de 50% de mulheres, né? Por que mais as mulheres? E isso tem uma idade específica para começar o acometimento, para ter esse número de pacientes, a porcentagem de pacientes acometidos? E existe fatores hormonais, algo específico das mulheres que fazem as varizes aparecerem com mais frequência? Tem principalmente, assim, a varizes ela não tem uma idade única para começar a aparecer. A gente sabe que existe uma curva ascendente com a idade, então à medida que a gente vai envelhecendo, elas vão piorando, elas vão aparecendo, elas vão surgindo mais, e é uma escala ascendente. Então, após os 30 anos, isso começa a crescer mais. Tem o fator hormonal, mas o principal fator que entra nas causas de varizes é o fator genético. Então, é história familiar. Normalmente, quando você vai conversar com alguém que tem varizes, você pergunta a história dela, tem alguém na família que tem varizes. O fator genético é o principal. A causa única para varizes, que é uma pergunta muito frequente, não existe. É multifatorial. E o genético é o mais importante. Você me perguntou se tem relação hormonal por conta de mulheres serem mais acometidas. Sim, tem. E a mulher é muito interessante porque durante a vida toda delas, elas acabam sendo expostas a hormônios de uma maneira ou de outra. Muitas. Numa fase inicial, com anticoncepcionais, quer seja para anticoncepção, quer seja para tratamento de um ovário policístico, por exemplo. Num segundo momento, algumas que vão engravidar, ou a grande maioria que vai engravidar. A gestação é uma tempestade hormonal. E depois, num terceiro momento,
Algumas mulheres vão acabar tendo que fazer a reposição hormonal. Então elas acabam durante quase toda a vida sendo expostas a algum tipo de hormônio. E é sabido que esses hormônios, em algum grau, acaba de uma maneira bem simplista, para eu falar nada muito Técnico, rebuscado, né? nada muito técnico, mas sim é como se você favorecesse o surgimento e o crescimento dessas varizes. Como fatores, coisas que são muito frequentes das pessoas perguntarem. Eu tenho varizes porque eu uso muito salto, ou eu tenho varizes porque eu trabalho muito tempo em pé. Isso não é real, isso é mito. O trabalhar de pé ou usar salto não vai fazer com que você tenha varizes. Mas naquelas pessoas que geneticamente elas são predispostas às varizes, isso vai servir como um gatilho. E aí sim você vai desenvolver o quadro de varizes. Então, ele não é o fator primário, mas poderia ser considerados fatores secundários. Perfeito. São fatores desencadeantes. Mais algum, Mauro? Trabalho muito em pé, chega à noite e põe os pés para cima, isso ajuda? E tem Ótimo. alguma verdade nessa fala? Se a gente partir do princípio do que são varizes, são veias que são dilatadas, tortuosas e insuficientes. Insuficientes porque elas não cumprem a função que elas nasceram para fazer. As veias das pernas, a função que elas têm é de carregar o sangue de baixo em direção ao coração. E esse sangue não volta porque tem um monte de válvula dentro delas que abre só na direção para subir. Quando esse sangue quer descer, quando a gente está muito tempo em pé, essas válvulas fecham, não deixando ele refluir ou ter esse refluxo. As pessoas que têm varizes, essas válvulas elas não trabalham, não funcionam direito. Então o sangue sobe, mas ele volta. Isso vai dilatando a veia. Por isso que quando a pessoa vai ficando muito tempo em pé, ela vai sentindo uma dor, um desconforto, um peso e um cansaço. Porque essas veias vão dilatando e vão estimulando esses receptores na parede que vão dando essas sensações todas. Quando ela chega em casa e coloca a perna para cima, o sangue volta com facilidade, porque a gravidade ajuda a retornar para o coração. Essas veias murcham, ela diminui os sintomas. Então, tem relação, sim, o fato de você, ao final do dia, chegar em casa e poder ali aliviar, colocar os pés para cima e sentir alívio. Tem relação, sim, e ajuda. Massagem, compressa quente, tudo isso ajuda também ou não? Não. Assim, tudo que puder ser feito, a massagem vai ter um efeito benéfico por conta de relaxamento de musculatura, tudo, mas o efetivo para varizes mesmo é você, quando chegar em casa, por exemplo, elevar os membros. Você esvazia essas veias. Compressa de água morna, pelo contrário, vai piorar um pouquinho, porque o calor vai ter uma vasodilatação. A varize que já está um pouquinho mais dilatada, porque passou o dia inteiro de pé, ela vai dilatar um pouco mais. Então, quando a gente coloca a água mais para fria, você tem um benefício maior. Então, ali colocando as pernas para cima, uma água um pouco mais, não vou dizer um banho gelado, não tem necessidade disso, mas ajuda. Só que para não chegar a esse ponto, a gente vai falar sobre tratamento mais à frente, mas para não chegar a esse ponto, o uso de meia elástica durante o dia, isso ajuda demais. Eu sei, moramos num país tropical, É um pouco muito quente. desconfortável, né? Mas é costume, Rodrigo, porque Deixa eu te perguntar, já aproveita. Você tá de meia eu agora? tô, Todos os vasculares usam meia, né? tô de meia, passo o dia com ela, por isso que eu falo, é uma questão de costume. Depois que você se habitua com ela, é uma sensação ótima de liberdade, porque ela te dá uma segurança, e a hora que chega em casa, tira como se não tivesse nada. Até o joelho. Até o joelho. 3/4. Né? Perfeito. De média compressão. De média. Quando a gente fala média, tem marcas no mercado que usa o termo média para uma compressão que não é o que a gente... Então, normalmente eu costumo usar o seguinte, de 15 a 20, que seria uma de suave compressão, de 20 a 30 milímetros de mercúrio, que seria de média compressão, e 30 a 40, que seria de alta compressão, que é para trombose, para outras coisas. No caso de varizes, 20 a 30 tá, de excelente, que seria o de média. Que tem algumas marcas que chamam isso de alta compressão, 20 a 30. Não é. 20 a 30 é média compressão. Mauro, e a gestação, você já falou que tem realmente essa tempestade hormonal, né, que pode favorecer o aparecimento de varizes, mas a gestação por si só e por causas mecânicas também pode favorecer o aparecimento do quadro? Excelente a pergunta, porque
também. Então, você vê que não é só o hormônio. Então, a partir do terceiro trimestre, você tem uma queda do útero, assim, pelo crescimento, ele acaba, de certa forma, comprimindo um pouco algumas veias pélvicas, e isso dificulta um pouco mais o retorno venoso. Então, você tem o fator hormonal, mais o fator mecânico também. Então, sim, à medida que a gestação vai avançando, o quadro se torna mais sintomático. Daí a importância, quando a gente tem mulheres que pretendem engravidar, uma avaliação vascular é importante? Claro que é. Tem mulheres que têm varizes, e varizes já calibrosas, e querem engravidar. Recomendação: trate primeiro as varizes e depois engravide, porque a gente sabe que vão piorar essas varizes. Agora, aquela mulher que tem poucas varizes, pouca sintomatologia, aí a recomendação que eu faço: engravide primeiro, porque isso vai ter uma certa piora, só que não vai ser nada muito grande, e depois a gente trata de uma vez só. Então depende muito, na dúvida, passa com cirurgião vascular, que eu acho que ela vai ter um benefício maior. Eu tenho uma dúvida pessoal, assim, eu tenho parentes, né, minha esposa, por exemplo, tem um quadro ali de uma varize pequena. Como é que é feito esse diagnóstico pelo leigo? Ou tem que passar no profissional médico para ter o diagnóstico? Isso aqui são varizes. Isso é muito importante, por quê? Não é toda veia que você enxerga que é uma veia doente. Então, aquelas veias nas pernas, tem algumas que você pode não gostar de enxergá-las, mas não significa que elas sejam doentes. Daí a importância do profissional. Porque uma veia que você enxerga, mas sem toda uma história por trás, não significa muita coisa. Varizes, como a gente conversou, são veias dilatadas, tortuosas e insuficientes. Mas existe uma sintomatologia por trás. A pessoa tem dor, peso, cansaço, que normalmente acorda sem sentir nada, no final do dia, durante o dia vai piorando gradativamente, e é pior no final do dia, quando passou muito tempo em pé ou muito tempo sentado. Então, a gente precisa juntar tudo isso aí, não adianta só enxergar a veia. Então, sim, é importante que um profissional, um cirurgião vascular, avalie. E aí, além da conversa, além da história, além do exame físico, da gente olhar aquela veia, tem métodos que a gente usa para poder corroborar, para poder afirmar aquilo que a nossa hipótese diagnóstica. Então, a gente olhou, fez o exame. Tem o fleboscópio, que é uma luzinha que a gente olha e consegue enxergar um pouco mais por dentro. E o carro-chefe, mas hoje em dia não tem como a gente falar sobre cirurgia vascular sem falar, é o uso do ultrassom Doppler. A gente consegue enxergar aquilo que a gente não vê. Eu costumo dizer que é maravilhoso a gente conseguir ver por dentro sem precisar abrir. Então é um exame que não tem radiação, não tem contraste, não é invasivo, e eu consigo determinar em tempo real se são varizes, se não são, se tem problema em safena, se não tem problema em safena, trombose associada. Ele dá muita informação para a gente. Então, a hora que eu pego uma pessoa que tem um quadro sugestivo de varizes, eu examino essa pessoa, não tem tanta coisa que chame atenção. A hora que eu vou para o Doppler, eu vejo que ela tem um baita de um refluxo de safena, então tem justificativo. Então eu consigo juntar tudo isso. Então hoje, a história, o exame físico e o ultrassom Doppler, com isso eu consigo, tem outros exames, mas com isso eu consigo fechar a grande maioria dos casos. Então é muito importante, a avaliação do vascular, porque nem toda veia é varizes. 2, a execução de um exame de ultrassom Doppler para a gente associar tudo. História, exame físico com sintoma. E a partir desse diagnóstico você vai propor se tratamento é apenas mecânico, né, prevenção. A história familiar acho que conta muito também, né? Ou se vai entrar com medicação ou se tem cirurgia. É mais ou menos esse caminho que o paciente vai passar? Mais ou menos esse caminho. Hoje em dia, a tendência mundial, não é no Marugate, não é no Brasil, é no mundo. Tem varizes, trata. Por quê? Porque a gente sabe que é uma doença crônica que vai evoluir, e ela evolui. Então, para que a gente não deixe chegar naquela conversa inicial nossa, daquela senhora que estava com sangramento, e tem perda de sangue no banho, por exemplo, que rompeu uma variz, teve uma varicorragia, que é esse rompimento de sangramento. Então, a recomendação é tratar. Só que aí a gente tem uma gama muito grande de opções de tratamento hoje em dia. A gente vai desde a aplicação em vasinho, porque nós estamos falando de uma coisa
que causa sintomas e que é uma doença. Mas tem alguns vasinhos que eles podem não dar essa dor, esse peso, esse cansaço, mas vai dar um desconforto, vai dar uma queimação local. Tem mulheres, e acredite, que o uso a visualização daqueles vasos, por menor que a gente possa imaginar, mas são só vasinhos, incomodam a ponto de não dar liberdade a elas de usar um vestido, uma saia, um maiô, um biquíni, de ir à praia, e isso é de cada um. Então, existe indicação? Claro que existe. Também por conta disso, não dá para a gente imaginar que só aquelas veias saltadas, dilatadas devem ser tratadas. Existe um incômodo estético que não pode ser negligenciado. Claro, tudo dentro de ética e de indicação, não, mas podendo melhorar, por que não? E a gente vai desde o tratamento desses vasinhos com aplicação, que é o que muita gente conhece como, que é o nome científico é escleroterapia, mas é a aplicação de vasinhos, até o tratamento da safena. E de um extremo no outro, a gente vai aplicação nos vasinhos só com líquido, aplicação nas microvarizes com espuma, cirurgia, que é a flebectomia, que é a retirada das veias, tratamento da safena, safenectomia, que é a retirada da safena, ou termoablação da safena, que é você queimá-la, e aí você pode usar dois dispositivos, que é o laser ou a radiofrequência, e ainda, por último, você tem o uso da espuma também em safena. Então, a gente tem uma gama muito grande para tratar. Além disso, laser transdérmico. Então, a gente consegue tratar algumas microvarizes associado com o líquido, a gente usa o laser. Tem um nome, tem várias técnicas com espuma, com líquido. A flebologia, ela cresceu muito, principalmente nessa última década. Tem muita coisa que a gente consegue Quando oferecer. você fala laser transdérmico, nós estamos evoluindo para terapias menos invasivas, com a Ótimo. possibilidade de dar tecnologia? Antigamente, varizes era tratado, só tinha uma forma de tratar. Centro cirúrgico, fazia uns cortes e arrancava essas veias. Hoje em dia, os tratamentos minimamente invasivos, eles são possíveis, são viáveis e a grande vantagem disso é, entre outras coisas, é deshospitalização. Então você consegue fazer muita coisa em consultório. Então o uso do laser transdérmico, você consegue em associação com outras técnicas, como a escleroterapia com espuma ou com o líquido mesmo, que são técnicas já desenvolvidas, uma chama Clax, outra chama LAF. Mas enfim, o nome não é o que importa. Mas com o uso disso, você consegue tratar em consultório pacientes que antes você precisava levar para o centro cirúrgico. Então você deshospitaliza esse paciente, consegue, ele não sai da rotina dele, ele consegue trabalhar no mesmo dia, ele sai de lá com a meinha dele, vai trabalhar no mesmo dia. Atividade física dia seguinte, então a gente conseguiu tirar muito paciente dentro do hospital para tratar em consultório com técnicas minimamente invasivas, que entram a escleroterapia líquida, crioescleroterapia, espuma, laser transdérmico, tudo isso é possível fazer. Até em alguns casos de clínicas que já têm uma estrutura um pouco melhor, de você usar o laser dentro de consultório, com anestesia local. Hoje em dia, isso tudo é viável. Quando você fala espuma, Mauro, o que é espuma? Fica parecendo algo... Muito abstrato. Assim... Até para o profissional da área de saúde mesmo, Não, né? você O tem que é razão. aquilo ali que está sendo injetado nas veias e vai causar a esclerose, né? Isso. Quando a gente fala espuma, assim, a gente tem algumas classes de esclerosantes e aqui a gente vai falar do polidocanol, é uma das classes, é um detergente e o que a gente vai fazer com esse polidocanol? Ele vem na forma líquida, isso foi descrito há muito tempo, é uma técnica que foi aprimorada por um sujeito chamado Tessari, a técnica de Tessari. E como é que ele faz? Ele vai pegar, nós pegamos uma quantidade do líquido de polidocanol, conectamos numa torneirinha 3 vias, conectamos numa outra seringa. Então, são duas seringas conectadas numa torneirinha 3 vias, com concentrações tanto do líquido quanto de ar diferentes para aquilo que a gente propõe a fazer. E a gente vai fazer uma agitação, vai emulsificar isso aí. E tem algumas passagens, tem uma técnica. Então, a gente pega um líquido, que é o polidocanol, transforma, misturado com ar, numa espuma, e sai como se fosse um mousse mesmo. E é isso que a gente vai injetar. Quando a gente injeta isso dentro da veia, a gente tem um poder de deslocar o sangue maior, porque como é aerado, ele ocupa toda a circunferência. Então você consegue ter um poder de deslocar o sangue maior com um efeito maior no endotélio, que é a parede de dentro do vaso que a gente quer destruir. Então você tem uma potência maior. E ele não tem o retorno venoso para a circulação sistêmica, ele age localmente só. Ele age localmente, ele é inativado
por proteínas plasmáticas. Então, você vê, sim, ele vai indo, vai até ser eliminado, mas ele é inativado. Então, o número de reações é muito raro, muito difícil. Falava-se em trombose, abaixo de Embolia. 1%. Não, isso é raro. O principal, não vou dizer problema, é uma consequência do método. Tudo isso depende muito da gente alinhar a expectativa com a realidade do paciente. Mas o maior problema que pode acontecer é mancha. Isso chega de 20 a 30% na literatura. A notícia boa é que naquelas pacientes que mancharam, 90% regridem até 1 ano. Então você pode ter uma taxa alta de mancha, não é que acontece com todo mundo, você tem que tomar alguns cuidados, escolher o tipo de pele, não é para todo mundo. Pele escura vai manchar mais, então você tem que ter um cuidado, um carinho grande, preparar essa pele, hidratar bem. Hoje em dia a gente tem muita preocupação com isso. Fotoproteção solar, então tem muita coisa que precisa ser feita para a gente ter um bom resultado. Drenar quando é necessário, porque quando você promove uma fibrose naquela veia, mas forma um escleros que fica dentro. Se você retirar isso aí, com pequenos furinhos, depois de algumas semanas, menor chance de mancha. Então tem que tomar alguns cuidados. Mas a literatura fala que é de 20 a 30%. Só que 90% regride até 1 ano. Ótimo. Então, diagnóstico de varizes, eu acho que não importa nem a fase, né? Já sabe que tem tratamento cirúrgico, né? Mesmo que seja em ambiente ambulatorial. Simplificando, né, o quadro inteiro. Tratar. Depois que se trata cirurgicamente, você eliminou aquelas veias varicosas. Existe possibilidade de recidiva da doença e há necessidade de se fazer um tratamento medicamentoso coadjuvante para evitar o aparecimento de novas varizes? Poxa, essa é uma dúvida muito frequente mesmo. Você tocou num ponto bem importante, porque a gente vai retornar. E isso eu insisto sempre com o paciente, porque é muito comum o paciente chegar no consultório dizendo assim: doutor, eu fiz a aplicação, eu operei e voltou. Aí eu explico assim: não é que voltou. Quando a gente operou, quando fez a aplicação, quando tirou aquela veia, quando esclerosou aquela veia, ela está morta, ela não vai voltar. Só que a gente não consegue tirar da pessoa o que fez com que aquela veia ficasse doente. Isso tem um fator genético importante. Então, nada impede que, com o passar do tempo, outras veias também se tornem doentes, porque a doença é crônica e evolutiva. Então, é claro que pode ter recidiva por falha técnica. Isso a gente não pode negligenciar, isso pode acontecer, porque não foi adequadamente tratado e você tem uma recidiva porque não tratou o que deveria ser tratado. Mas o que normalmente a gente vê não é recidiva por conta disso, uma evolução da doença e outras vezes se tornam varicosas. Medicação não vai prevenir. A medicação ela funciona para aliviar sintoma. Então, a pessoa que tem dor, que tem peso, tem cansaço, o medicamento vai aliviar a dor, vai aliviar inchaço, vai aliviar isso aí, mas não vai fazer sumir veia e nem prevenir que outras surjam. Então, a medicação só tem indicação para sintomatologia, ou seja, para aquilo que você estiver sentindo. E aí entra, a gente estava conversando um pouco antes, você falou da castanha da Índia, é uma coisa mais antiga, mas sim, tem seu espaço, tem diosmina e esperidina, tem outros medicamentos que vão ajudar nisso aí. E o uso de meia. O que a gente sempre orienta, quando a gente termina um tratamento, ou desde o começo, para ir entrando nessa filosofia, tem algumas coisas que a gente consegue fazer para minimizar o risco de outras veias se tornarem doentes. Infelizmente, mas assim, o sobrepeso ajuda a piorar. Então, controle de peso, uma dieta adequada, mais anti-inflamatório possível, né, que possa ser na dieta, isso ajuda. Uso de meia elástica, atividade física, boa hidratação. Se você fizer isso, a gente acaba diminuindo a chance de outras vezes se tornarem doentes. Mas não dá para jurar que nunca mais vai ter. Mauro, se nós pegarmos todos os podcasts e colocarmos numa caixinha de tratamento de hábitos para prevenção de doenças e falar, né, Jéssica, câncer de colo retal, doenças cardiovasculares, AVC, infarto, varizes agora, tudo vai englobar, né, atividade física, boa dieta,
diminuição de peso e desinflamação, né? Acho que é a palavra que está em voga hoje, desinflamar de certa forma por meio dessas medidas. Então, não tem para onde correr, né? Tem que colocar essas medidas em prática. Não adianta, Rodrigo. Isso aí é uma coisa que a gente vem, à medida que a medicina vem avançando, mais estudos vão sendo realizados, mais isso se torna uma constante. Poxa, será que está todo mundo errado? É que todo mundo, e eu não sou diferente, eu não tô aqui para ditar regra, não é isso. Então eu tenho os meus momentos de fraqueza também, e ok. Só que é o seguinte, não adianta, se a gente não entrar, não entender que a gente precisa comer bem, fazer atividade física, e a gente ficar só esperando que um remedinho vá resolver todos os problemas, quer seja ele de varizes ou de uma doença coloretal, não vai, não E vai. aí se observa também que o ser humano ele é sistêmico, né? É um todo. E se esses hábitos mudam a saúde do ser humano de uma forma global, quer dizer que está tudo integrado, né? Varizes, doença cardiovascular, está tudo. Se nós juntarmos depois na fisiologia básica lá, vai ver que estão intrincados de alguma forma, né? Perfeito. O processo inflamatório está aí, a gente vai desgastando o nosso corpo de maneiras diferentes, mas é basicamente isso aí, está tudo intrincado, é o que eu falo. Quando às vezes chega uma paciente para mim com varizes, mas eu vejo que tem outras coisas junto, eu falo assim, será que não é melhor a gente entrar, por exemplo, numa cirurgia em melhores condições, se a gente controlar melhor alguns fatores, repuser algumas coisas que são mais necessárias, desinflamar um pouco, será que a gente não vai ter um resultado pós-operatório melhor? Não é esse o nosso foco? Por quê? Porque está tudo ligado. Não adianta eu olhar para as varizes e falar assim, vou tratar a sua veia e ignorar o resto. Como você bem colocou, está tudo muito intrincado. Não tem E como. vamos entrar na parte dos mitos e verdades, né? Isso é fantástico. Safenectomia, um dos tratamentos propostos para pacientes com doença varizes. Depois que tirou a safena, há o aparecimento de insuficiência venosa? É Ó, mito ou é verdade? a- do jeito que você me perguntou, é mito. Por quê? A safena ela tem uma indicação para ser retirada quando ela não funciona adequadamente. Então, se você tem uma safena que é insuficiente, que ela é dilatada, não basta ser só insuficiente, pode ter sido só um achado de ultrassom, mas se ela é dilatada, insuficiente, sintomática, ela deve ser removida. Bom, a insuficiência venosa, na verdade, já existia na safena. Ela tem um refluxo dela, estava causando dor, peso, cansaço, inchaço na perna, mancha nas pernas. Isso pode acontecer aquelas manchas mais próximas do tornozelo. E aí, quando você remove ela, tudo isso melhora. Então, não é que ela vai causar uma insuficiência venosa. Talvez ela esteja sendo a causa da insuficiência venosa. Você removendo ela, você resolve o problema. Então, mas e se eu tirar a safena, tem algum problema? Não, você está tirando uma veia que está doente. O que não pode é tirar a safena boa. Mas a safena que está doente, ela deve ser removida, porque senão ela vai trazer mais malefício do que benefício, deixando ela ali. E esse retorno venoso que teria que ser feito pela safena vai ser feito por veias colaterais? Então, isso também é bem bacana. Assim, vamos supor, a safena, a gente tem dois tipos de sistema venoso nas pernas. Um que é chamado superficial, um que é chamado de profundo. Só para saber, a safena faz parte desse sistema superficial. Se eu fosse capaz de remover todas as veias superficiais, todas, incluindo a safena, tirasse toda a pele, tudo, eu ia comprometer 15% do retorno venoso. 85% volta pelas veias profundas, que a gente não passa nem perto. Por isso que tem gente que opera uma, que opera duas, que opera 3 vezes, porque essas veias não há problema em você removê-las. Então, ela vai voltar assim por onde ela tem que voltar. O caminho, normalmente, nessas veias, é do superficial para o profundo e do profundo voltar. Se essa veia não está funcionando direito, fica acumulando no superficial. E aí vai causando sintomas. Então você tem que remover e reorganizar a hemodinâmica da perna. Olha que aula, hein? Isso aí, Isso é anatomia, bacana. fisiologia. Não, Né? vamos de tudo um Vamos pouco. deixar a Jéssica fazer a pergunta do leigo. A Jéssica não é da área de saúde, né? Bora lá, Jéssica. Eu não tenho sintomas, eu não sinto dor, não sinto peso na perna, mas eu tenho varizes. De todo caso, eu preciso operar ou não? Operar não. Esteticamente, no caso, né? Porque me incomoda esteticamente, falando. Tratar. Tratar. Tá. Bem,
Claro que eu precisaria examinar e ver os exames, tudo. Mas via de regra, por ser uma doença, Jéssica, sim, deve tratar. Se você tem um incômodo estético e se é confirmado que você tem uma doença, não é porque você necessariamente precisa, até porque você é jovem. Nós não precisamos esperar isso agravar, e lembrando que é uma doença evolutiva. Então, é uma doença que ela não vai retornar, é daqui para pior. Então, ela vai cada vez evoluir, não é que todo mundo vai... Tem uma classificação chamada CEAP, que é uma classificação de varizes. Ela vai desde a paciente assintomática, com telangiectasia, até a úlcera varicosa, que é o outro extremo, que são aquelas pessoas com feridas na perna, enfim. A gente não precisa esperar você chegar próximo disso para poder tratar. É uma doença, incomoda você, o exame foi feito, confirmou o diagnóstico, por que não tratar? O Deve senhor tratar. falou sobre manchar com A espuma. com a espuma. A mancha seria do tamanho da varize ou a mancha seria só uma picada onde foi posta a espuma? Ah, bacana, Jéssica. Não, é o trajeto da veia. Não é Seria só onde picou. Vamos supor que você tem uma veia desenhada na perna e você tratou toda aquela veia. Então, aquele trajeto da veia pode ficar manchado. Isso tem que ser muito bem alinhado desde o começo. Mas vou te dar um exemplo. Você é jovem, você tem algumas veias, talvez a espuma não seja a primeira indicação para você. Agora, pega uma senhora que esteja com 77 anos, com umas varizes calibrosas, com alguns problemas que limitariam ela a ir para o centro cirúrgico. Só que ela tem dor, ela tem peso, ela tem cansaço. Essa paciente, eu garanto para você, o menor dos problemas dela é a mancha. E você, com a espuma, você consegue tratar. E ela tá ok se manchar, desde que você converse com ela antes. Só que você tira a dor dela, você tira os sintomas. Ao contrário de você, que a expectativa sua é que não fique manchado. Afinal de contas, eu não estou sentindo nada, eu vou tratar, ainda sai com uma mancha. Então, tem alguns cuidados que a gente tem que tomar. Por isso que eu falo que a gente tem uma caixa de ferramentas com várias ferramentinhas lá. A gente precisa escolher a ferramenta certa para tratar a veia certa, o paciente certo. Então, a Jéssica é mais jovem, vamos tentar a pele se é mais escura, se é mais clara, a localização, porque até a localização de veia predispõe, se é face externa de coxa, face interna, próximo do joelho, tem algumas localizações que predispõem mais a mancha, menos a mancha. Então, mas para resumir, devo tratar? Se te incomoda, sim. Tenho mais uma pergunta só. Pode mandar. O senhor falou que atividade física é bom para prevenção e tratamento, mas eu faço atividade física e eu pego muito peso. Isso seria prejudicial para as varizes? Via de regra, não. Toda atividade física é melhor você fazer que não fazer. Vamos partir desse princípio. Já teve trabalho antes dizendo que você fazer muito esforço abdominal, você aumentaria a pressão nas veias das pernas, então poderia piorar um pouco. Faça atividade física, não tem problema. Você vai ter muito mais malefício não fazendo atividade do que fazendo. Isso não vai piorar suas varizes. Tem algumas atividades que elas, vamos dizer que elas não são as mais recomendadas para quem tem varizes, principalmente atividade de impacto. Então, jumping, corrida. Ah, mas eu adoro correr. Então corre. Bota a meia. Melhor fazer do que Melhor não fazendo. fazer, porque você vai ter muito mais benefício para todo o resto do seu sistema do que só por conta da veia. Mas eu gosto de correr. Corra, coloque a meia. Tem meias hoje que são até esteticamente muito aceitáveis. Você vê bastante gente correndo com meia. Correndo com meia. Até o joelho. Né? Exato, exato. Então, entre fazer e não fazer, sempre faça. Não tem problema não. Mauro, com essa evolução da tecnologia, os tratamentos ficam, de certa forma, simplificados, porque não precisa ir para o centro cirúrgico, embora exista o custo da tecnologia também. Mas você acha ou já percebe que esses quadros mais graves de úlcera varicosa, que é muito comum aqui no pronto-socorro do Mário Gatti, eles têm a tendência, e já parece que existe uma tendência à diminuição do número desses casos tão graves? Olha, eu vou te colocar, eu não tenho esse dado concreto, mas eu vou te falar uma coisa que é uma percepção e sim, eu vou te falar por quê.
Depois, o uso da espuma densa de polidocanol, que foi o que a gente conversou, inclusive existe um código SUS para isso. Isso foi, o Conitec aprovou isso aí, não lembro se foi 2017, alguma coisa assim. Então existe um código já para isso. E tem muito trabalho sério sendo feito com o uso de espuma justamente para isso. E a gente consegue resolver muito, muito, muito úlcera. Então tem um impacto positivo e isso tem muita relação direta com o uso da espuma. Então isso é uma coisa notória, é sabido, eu não tenho dado concreto porque o levantamento disso ainda é um pouco falho. Mas sim, a gente já conseguiu resolver muita coisa com a utilização de espuma. Esse é um caminho, acho que muito prazeroso de seguir, que a gente vai conseguir resolver muita coisa com o uso da espuma. Mas tem um ponto que eu queria levantar. Hoje a gente sabe que um paciente que tem uma úlcera venosa, então vamos colocar uma úlcera varicosa por conta dessas varizes. Fechar ela hoje, eu não vejo como o maior problema. Quer seja, eu vou fazer uma bota de una, vou usar um curativo inelástico, tem curativo pronto para isso, tem os dispositivos de velcro que estão maravilhosos para isso aí, eu consigo fechar. Uso espuma, ok. O problema é a recidiva disso aí. Por quê? Porque a hora que você vai pegar, e aí aquilo que você muito bem colocou há um tempinho atrás aqui, em relação a todo o contexto e tudo está ligado. Você pega, tem aquela paciente ou aquele paciente que tem a úlcera, mas ele tem um sobrepeso, ele não pratica atividade física. Não praticando atividade física, bomba da panturrilha é conhecida como segundo coração. Você tem uma perda de massa muscular. Isso acontece com todo mundo depois dos 30 anos, 35. Não faz atividade, você bombeia menos. Bomba plantar, bomba da panturrilha, o sangue acumula mais ali embaixo. Obesidade, má alimentação. Então, existe... Às vezes um diabetes associado. Muito bem lembrado, um diabetes associado. Ou seja, tem todo um contexto em volta que precisaria mudar. A úlcera, a gente já entendeu como é que faz para fechar. Já não é mais segredo. Mas como tratar todo esse paciente? Isso é um desafio maior do que fechar a úlcera. O segredo nós sabemos, né? Botar Perfeito. em prática que é difícil. Para o próprio paciente, né? Colocar em prática. Exato. Juntar dinheiro, perder peso e controlar estresse. Todo mundo sabe o que tem que fazer. E não fumar. Difícil também. Difícil colocar em prática, não tem jeito. Muito. Né? Então a gente vai realmente fazendo o que é possível. A gente tem que fazer o melhor com o que a gente tem. Para os nossos colegas da área de saúde, que estão lá na UPA, às vezes na UBS, sabe que tem a doença ali, uma úlcera varicosa, por exemplo, que é tão comum nos pronto-socorros do Brasil. Qual a conduta? Ele não tem a cirurgia vascular ali de prontidão para poder fazer essa avaliação. É curativo, encaminhamento ambulatorial para uma equipe de cirurgia vascular? Seria esse fluxo ou tem algum caso que pode ter realmente uma urgência para esse atendimento por um cirurgião vascular? O grande problema, Rodrigo, é fazer o diagnóstico de ser uma úlcera venosa mesmo. Então, assim, eu acredito que a gente consiga fazer alguns trabalhos em relação à orientação de quem está, médico que está na UBS, tudo, para diferenciar o tipo de úlcera. Se você tiver uma úlcera venosa, ela é desconfortável, ela é desagradável, mas você consegue, com mais tranquilidade, adotando medidas para resolver isso até que ele passe para o cirurgião vascular. O problema é uma úlcera que não seja venosa, por exemplo, uma úlcera arterial, que normalmente tem diferenças. As úlceras arteriais é por isquemia, é falta de sangue, então são úlceras extremamente dolorosas e aí colocam em risco a viabilidade do membro. Então, a primeira coisa que o colega tem que ter é saber se ele consegue diferenciar o que é uma úlcera venosa de uma úlcera arterial. Fazendo essa diferenciação, sendo venosa, é bem mais tranquilo. O ideal é um ultrassom Doppler, é começar com curativo. Mas eu não consigo ter isso aqui, eu não consigo ter acesso ao ultrassom. Mas você consegue mudar alguns hábitos dele. Ou insista nisso. Olha, dieta não dá para ser assim. Precisa fazer atividade física. Vamos usar não tenho meia, então vamos usar uma faixa de compressão. Tem algumas coisas que estão à mão. Como eu te falei, às vezes, a gente não consegue muitas vezes fazer o melhor tratamento. Mas se cada um fizer o melhor com o que tem na mão, já vai ajudar. Até que ele consiga passar com vascular, até que ele consiga fazer um ultrassom Doppler. A gente sabe que a fila
infelizmente, é uma fila grande. Então, Até por ser tão prevalente. Né? exato, é isso. Tá joia. Você teria alguma consideração final a fazer sobre varizes, doença venosa nos pacientes? Essa câmera aqui é toda sua. Não sei se a gente já abordou tudo, mas sempre tem algo para... Depois a gente vai, em outra ocasião, a gente vai discorrer sobre todas as técnicas. Tem muita coisa para a gente conversar sobre. Eu sou um entusiasta com isso aí, eu acho que dá para a gente fazer Acho muita que dá para a coisa. gente voltar a falar de arterial também, diabético, Nossa, pé diabético, e né? como, Tanta e como. coisa. Não, tem muita coisa para a gente conversar. Em relação às varizes, primeira coisa que eu quero deixar muito claro, não menospreze os seus sintomas. Então, se você tem desconforto estético, se você tem desconforto com dor, se você está em dúvida, não menospreze, não ignore isso. Procure um cirurgião vascular, pelo menos para ter uma orientação. Então, acho que a orientação cabe em todo lugar. Depois, se vai tratar, como tratar e quando tratar, é um segundo passo. Mas primeiro é entender o que está acontecendo. Se entender o que está acontecendo, acho que todo mundo respira aliviado. Muita coisa, claro. Né? Mauro, muito obrigado. Eu que mais agradeço. Uma vez. Um show de bola. Obrigado Parabéns pela pelo trabalho que vocês desenvolvem aqui e por toda a retaguarda que dão, né? Eu sei como ex-médico da sala aqui da emergência do hospital, o tanto que é importante ter, como é bom ter cirurgia vascular próxima ali, porque realmente a quantidade de casos é muito grande, relevante, né? Muito obrigado e parabéns para você por tudo isso que você conseguiu. Eu sempre fui entusiasta seu, acho que você está de parabéns. Merece. Entusiasta da educação digital, né? Exatamente. Também. Temos que seguir nesse caminho. Qual que é seu Instagram? Dr. Mauro Bombonati. Nós vamos colocar aqui muito conteúdo bom também, né? Lá para tem divulgado bastante coisa. Isso é bom. Valeu. Com informação, a gente pode mudar a saúde da população. Eu tenho absoluta certeza disso. A população bem informada, ela até aumenta o sarrafo, né, dos profissionais que estão atendendo. Né? Ela vem já embasada com muita coisa e os profissionais têm que aumentar um pouco a quantidade de informações necessárias para gerar um bom atendimento. Exato. Né? E quanto mais a gente é cobrado, mais a gente se esforça. Sim, pelo menos com certeza. A gente imagina que seja assim. E eu tenho certeza que você também procura caminhar nesse sentido. Quanto mais questionado, quanto mais o sarrafo subir, como você colocou, mais a gente vai se dedicar para poder entregar mais. E vamos aqui continuar esse trabalho de democratização da saúde. Né? É importante. Pessoal, até o próximo Podgat. Mauro vai voltar aqui. Nós vamos falar de doenças arteriais, pé diabético, muito relevante. E quem sabe fazer até uma mesa redonda aqui entre os cirurgiões vasculares da Rede Mário Gatti. Temos boas ideias aí. Tchau. Até o próximo Podgat. Obrigado, Jéssica, pelas perguntas também. Valeu, Jéssica. Tchau.